Inicialmente, boa noite a todos os irmãos, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do mentor desse grupo de estudo, professor Eurípides Barçanufo, em nome de todos os trabalhadores que se encontram sob a coordenação do professor Eurípides, em pleno anonimato, em todos os departamentos desse campo de energia, desse portal de luz, nos convidando sempre, nos redomando com amor, com carinho, com atenção e nos motivando sempre a estudarmos. E nós outros aqui também, no plano físico, comungando desse mesmo pensamento. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade que temos de estarmos caminhando juntos. E no estudo de hoje, que vamos fechar, né, o capítulo 26, do item 5 a 10, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E para mim, os itens serão marcadores expulsos do templo, mediunidade gratuita. Eu hoje trabalhei muito em cima dessa mediunidade gratuita, inclusive porque ela é a base maior, né, da doutrina espírita, porque não adianta todos nós estudarmos e sermos médios mal educados no sentido de não sabermos utilizar as ferramentas, né, os dons, os talentos que Deus nos concede quando precisamos auxiliar o próximo. E a nós mesmos, porque quando a gente acende a luz para o próximo, o primeiro a ser iluminado somos nós mesmos, né? Assim, vamos começar a nossa apresentação de hoje. Meus irmãos, vemos essa imagem de Jesus no templo. Você vê a fisionomia dele um pouco chateado com alguma coisa que ele está vendo, né? Assim, a reação de Jesus, essa é a única passagem na Bíblia que todos nós vemos que Jesus, ele toma uma atitude diferente, né? Em contestar alguma coisa de uma forma incisiva, né? E lá em Marcos, capítulo 11, versículo de 15 a 18, e também em Mateus 21, do versículo 12 ao 13, está lá mensurado pelos os apóstolos, né? Que diz o seguinte: Jesus entrando no templo, em Jerusalém, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada de casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela covil de ladrões. Assim nós vemos que nessas duas passagens, Jesus já chama a atenção do que realmente é a casa de Deus, né? O templo ao qual, né, quer seja uma casa espírita, quer seja a nossa casa, quer seja qualquer canto, o nosso próprio corpo físico ao qual a gente adentra para fazermos as nossas orações, né, ela é um local de respeito, né? Dependendo daquilo que você julga de comunicação com Deus, esse respeito tem que existir. E principalmente o médium, quando está em atividade, servindo ao próximo. Assim, a expulsão dos mercadores do templo, Jesus condenava justamente o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. E hoje em dia, meus irmãos, você vê que na sociedade moderna, o nome de Jesus é rifado de todas as formas que existem. De todas as formas. Vendem verdadeiros portais de acesso ao céu, vendendo o nome de Jesus, usando de forma errada os ensinamentos que ele sempre nos ensinou, né? Que não é por isso que não é essa porta larga que devemos seguir, e sim a porta estreita que realmente vai nos levar a sermos pessoas melhores e a caminharmos, né? Assim, por que Jesus expulsou os mercadores do templo? Jesus expulsou os mercadores do templo porque estavam usando a casa de Deus para fazer negócio e roubar o povo.
eles não tinham respeito pela casa de seu pai. Depois de sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus subiu ao templo. Ele viu muitas pessoas no pátio do templo, comprando e vendendo animais e trocando dinheiro. Zangado, Jesus derrubou mesas e expulsou animais e comerciantes com um chicote, como está escrito lá em Marcos 11, versículo de 15 a 16. Os chefes dos sacerdotes ficaram muito irritados com a atitude de Jesus, mas não puderam fazer nada, porque ele tinha o apoio do povo. Jesus explicou por que expulsou os mercadores. O templo deveria ser um lugar especial, onde as pessoas podiam vir para orar em paz. Mas os comerciantes estavam tornando o templo em um mercado barulhento, conforme está em Lucas, capítulo 19, versículo 46. Eles se aproveitavam dos peregrinos, vendendo os animais para os sacrifícios e trocando dinheiro para o imposto do templo a preços muito altos. Os mercadores estavam roubando o povo dentro da casa de Deus. Assim, se nós transportarmos, meus irmãos, esse cenário que está escrito aí para a atualidade, existe alguma coisa diferente? Não. Foi muito feliz no comentário da irmã Cris, que ela falou justamente que vizinha a casa dela tem um templo. Aqui não está se julgando a denominação de qual religião, mas você vê lá, está lá, dia da cerimônia, dia de coletar o óleo do rio, na areia do rio do Egito, qualquer coisa, mas eles têm que vender o nome de Jesus. Para quê? Vender uma falsa ilusão daquilo que realmente é a proposta de nos evangelizar, né? Assim, Jesus tinha emoções como nós, meus irmãos. Jesus, apesar nos nossos estudos, a gente ver, né, chegar a uma conclusão que ele era uma gênese, né? Mas ele estava dentro de um corpo físico e presente entre nós aqui, como contemporâneos da época, e tinha emoções. Assim, sua ira era justificada. E ele tinha autoridade para purificar o templo, porque ele sabia porque ele veio até nós como encarnado, né? Mas ele não perdeu a cabeça. Jesus castigou apenas quem merecia e não exagerou. Na verdade, Jesus mostrou grande controle e sua atitude não gerou uma situação violenta. Ele revelou sua justiça e ganhou mais ainda a respeito do povo. Isso até hoje nós realmente vemos que na conduta dele, em momento algum, ele transgrediu, né, o que Deus nos ensina através dos ensinamentos do próprio Jesus, né? Assim, meus irmãos, Deus, na sua inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, ele nos convoca a sermos, tá certo, dignos daquilo que nós temos como criaturas de Deus, né? Assim, todos nós nascemos simples e ignorantes e trazemos toda essa estrutura espiritual que ele nos concede. Assim, Deus não vende as suas bênçãos e dons, não tendo o homem, nós todos, homem no sentido filosófico, homem e mulher, nós não temos o direito de lhes estipular preço por todos esses dons que ele nos concede. Assim, com a mediunidade, meu irmão, aí é onde eu vou começar a trabalhar justamente essa troca de informações com vocês, meus irmãos, sobre a mediunidade. Assim, com a mediunidade, os médiuns receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos, né? Assim, temos um objetivo. A mediunidade, ela tem um objetivo: instruir os homens, mostrar-lhes o caminho do bem e conduzir-nos à fé. Essa é a proposta, o objetivo da mediunidade. E não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. Assim, todo o ensinamento que os espíritos nos passam através da psicografia, da psicofonia, de qualquer desses dons, né, que temos a oportunidade de termos acesso ao telefone quando toca lá para cá, né, e temos interagimos com o espírito,
né? Eles, tá certo, em momento algum, tá certo, vendem, né? E não para vender as palavras que lhes pertencem, que não lhes pertencem a nós, não pertence a nós. Se qualquer obra mediúnica não nos pertence. Assim, visto que não são frutos de suas concepções, ou seja, das nossas concepções, e nem dos nossos trabalhos pessoais, mas dos espíritos. Né? Imagine Chico Xavier na quantidade de obras que passou pela mão dele, mediúnica, né? E em nenhum momento Chico Xavier perdeu o controle, né? Porque ele sabia que tudo aquilo ali, quando ele terminava a obra, ele dizia: isso aqui cede para tal obra de caridade, para tal instituição de caridade, não quero nem um centavo aqui, porque ele sabia que a espiritualidade estava conduzindo todo aquele trabalho para florescer, atendendo os irmãos mais necessitados. Assim, meus irmãos, a mediunidade é uma faculdade concedida por Deus às criaturas que nada pagam por ela. Assim como, quando desenvolveu a mediunidade nos seus discípulos e os mandou trabalharem com ela em favor da humanidade, Jesus lhes disse: de graça recebestes, de graça dai. Está escrito isso lá em Mateus 10. Assim, meus irmãos, o mestre não somente recomendou o exercício gratuito da mediunidade, ele o exemplificou, nada cobrando dos discípulos pelo desenvolvimento mediúnico que neles promoveu, e jamais cobrando nada de ninguém por qualquer das obras espirituais que realizou, até mesmo as curas, porque ele dizia: tua fé te curou, vai, não peques mais, vai, não conte nada para ninguém, porque Jesus, ele não se sentia como o realizador daquela obra, né? E nós sabemos que quando adentramos o tratamento espiritual, nós não podemos colocar toda a responsabilidade em cima da equipe espiritual, quer seja do plano físico, quer do plano extrafísico, tá certo? Que a cura vai ser feita. Não, como Jesus falou aqui, nós é que temos que ser os realizadores das nossas melhoras, né? Assim, e ao expulsar os vendilhões do templo de Jerusalém, não deu enérgica demonstração de que não se deve comercializar com as coisas espirituais, nem torná-las objeto de especulação ou meio de vida. Assim nós vemos aí que a vontade divina quer que a luz das verdades espirituais chegue a todos nós, assim como e que os mais pobres não fiquem dela privados, porque não podem pagar. Imagine, meu irmão, se toda a cura fosse só motivo de ser pago, qualquer situação. Assim, só teria acesso à cura, aos benefícios espirituais quem tivesse dinheiro. Mas não, Deus, ele nos consegue isso sob todas as condições, em todos os lugares do mundo, sob qualquer condição econômica e financeira. Todos nós temos acesso a esses como é que chama? Esses ensinamentos e esses benefícios espirituais. Assim, por que o exercício mediúnico não pode ser cobrado? Porque o trabalho, né? Porque o trabalho que fazemos na vida terrena é com o corpo e com o intelecto. E a paga que recebemos por ele se destina à nossa sobrevivência corpórea, ao atendimento das nossas necessidades materiais. Assim, o médium, tá certo? Ele tem o trabalho dele particular, no plano físico, para a sobrevivência dele. Assim, todos nós temos a nossa profissão. Eu tenho a minha, cada um de vocês, dos irmãos que estão aqui presentes, tem. A sociedade é movimentada por profissões, né, que desenvolvem o progresso. Assim, em momento algum, o trabalho mediúnico, ele pode ser usurpado por aqueles que dizem que precisa sobreviver numa obra mediúnica. Não. Temos o trabalho no plano terreno, né? Assim como cada qual tem sua capacidade ou aptidão, todos podem trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia.
com exceção, né, das crianças, conforme as leis não permitem, né, diz que é trabalho escravo, de idosos ainda em estado avançado, né, que não possam mais trabalhar, e dos muitos deficientes e enfermos. Isso aqui são condições excepcionais. Mas, no mais, toda a sociedade está apta a trabalhar e sobreviver dignamente, sem cobrar nada do trabalho mediúnico. Assim, os espíritos superiores sentem repulsa por tudo o que é de interesse egoístico, assim como afastam-se daqueles que cobram pelo exercício da mediunidade. O trabalho com a mediunidade é uma situação muito diferente. Trata-se de uma faculdade que seja um trabalho que é espiritual e só se realiza com o concurso dos espíritos encarnados. Isso é lógico. Quem de nós acha que fala ao contrário do que está escrito aqui, que sejamos, tá certo? É o determinador de tal momento, nesse momento agora eu quero que Bezerra Menezes venha e desenvolva comigo aqui um trabalho mediúnico. Eu quero agora, nesse momento, falar com Jesus. Agora eu quero falar com São Francisco de Assis. Não é assim. Assim, todo o trabalho mediúnico, ele é e depende da presença dos espíritos e concessão deles, né? E merecimento daquele que está fazendo o intercâmbio espiritual. Assim, a condição, meus irmãos, para um trabalho de mediúnico, para se ter a benevolência dos bons espíritos, necessitamos de ter humildade, devotamento, abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Assim, se a mediunidade for comercializada ou profissionalizada, eis o que poderá acontecer. É o que eu falei anteriormente. Os pobres poderão ter dificultado ou impedido o acesso ao esclarecimento, conforto e ajuda espiritual. E somente os ricos teriam acesso a isso, né? Assim como está escrito um apontamento de Allan Kardec no capítulo 26, que diz, né? Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre dela fique privado e possa dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar, não tive o consolo de receber encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que planteio, porque sou pobre. E a gente vê que a espiritualidade, em momento algum, nos aponta coisa diferente disso, né? Porque ele quer que todos nós sejamos e tenhamos o acesso a esses conhecimentos, a esses benefícios. Assim, meu irmão, a responsabilidade do médium, assim, o médium estará recebendo a paga pelo trabalho dos espíritos, o que é imoral, né? Por quê? Porque no transe mediúnico somos intermediários, mas os espíritos é que falam, escrevem, ensinam, produzem fenômenos. Como vender o que se não originou de nossas ideias, pesquisas ou qualquer outra espécie de trabalho pessoal? Como receber pelo trabalho dos espíritos uma paga em coisas materiais que só a nós beneficia e não a eles, que é o autor da informação mediúnica? No caso de ser espíritos familiares e amigos, não nos repugna expor-nos para, com isso, lucrar alguma coisa material? Quer dizer, ver a situação, todas essas situações que está no slide, nessa mensagem, justamente, quem utiliza coisas ao contrário disso aqui, tá certo? Está usurpando, né, de um direito que não é dele, né? É dos espíritos. Teremos que assegurar resultados, mas não o poderemos fazer, pois a mediunidade é uma faculdade fugidia. Que é fugidia? Ela é concedida, ela é retirada a qualquer momento em que o médium se comporte desregradamente. A espiritualidade retira dele essa condição, é como se fosse uma moratória, com a qual ninguém pode contar com certeza, já que não funciona sem o concurso dos espíritos. Ora, os espíritos, quando bons, não se prestam ao comércio mediúnico, pois não irão concorrer para a cumpidez e ambição de seu intermediário. E quando maus, também não gostam de ser explorados e nem sempre querem atuar. Outro apontamento de Kardec, no capítulo 26,
né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz lá no apontamento: explorar a mediunidade é, portanto, dispor de uma coisa de que realmente não se é dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Assim, meu irmão, eu fico às vezes triste quando eu passo no meio da rua sem desmerecer nada. Assim, eu acho que isso é até uma benevolência, uma indulgência, né? Mas eu sei que aqueles irmãos que fazem aquilo ali, eles vão ter a paga dele. Quando você vê, um dia desse eu passei e vi três pessoas vestidas com forças ciganas, e lá querendo ler a mão, lá na cidade, querendo ler a mão da criança. Muitas pessoas passaram nem dá atenção, porque sabem que, né, que existe uma situação diferente daquela ação daquelas meninas. Né? Assim, a mesma coisa, quando você vê em locais, quando eu dava aula no Rio de Janeiro lá, que eu ia para a Universidade da Petrobras dar aula lá para o pessoal, que no caminho eu via muito aquelas barraquinhas, o pessoal jogando carta, né? Aquilo ali eu ficava um pouco constrangido comigo mesmo, mas logicamente é uma situação que cada um vai responder pelo que faz, né? Assim, meu irmão, dos espíritos inferiores, não sendo escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Isso é verdade. Assim, quem usa erradamente a mediunidade de forma desregrada, passa por essas situações, né? Assim, outra situação, atraiar para junto do médium espíritos inferiores, né? Porque, como os bons espíritos não se prestam a esse comércio e se afastam, os que ficam junto do médium mercenário ou ambicioso são espíritos levianos, pseudo-sábios, ou até malévolos, mas, no mínimo, ignorantes. O médium que vende seu trabalho mediúnico expõe-se à influência dos espíritos inferiores, dos quais se fez comparsa e cúmplice, e com isso compromete sua situação espiritual presente e futura. Assim, meu irmão, nessa situação desse discreto sobre a mediunidade, quando nos fazemos pagar pelo exercício mediúnico, acarretamos descrédito sobre a nós mesmos e para o intercâmbio espiritual. E outra situação, isso nos traz grave prejuízo para o progresso moral da humanidade, né? Porque já pensou se aflorasse no mundo inteiro esse lado mercenário da comunicação mediúnica, né? Assim, pois desacreditando a manifestação mediúnica, a humanidade perde sua fonte de informações, conforto e ajuda espiritual, conforme essa base do Pentateuco, né, que o Consolador prometido nos traz, né? E se a gente não tivéssemos isso, eu fico imaginando o que seria da humanidade se a gente ainda não tivesse essa base que o Pentateuco, né, que a doutrina espírita nos traz, sem desmerecer em nenhum momento as outras religiões, mas ela nos responde a tudo, porque é uma fé raciocinada, né? Assim, mediunidade, meu irmão, não é uma profissão, né? Por que ela não é uma profissão? Porque é uma faculdade imóvel, fugitiva e imutável, como eu já falei anteriormente, né? E isso é uma fonte certa de receitas, né? Ela também pode faltar no momento exato. Ela não é propriedade de nós intermediários, né? Como o talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho. É diferente, né? Da profissão que desenvolvemos no plano físico, né? O salário que ganhamos é digno para nós. Mas no caso da mediunidade, não é propriedade nossa, né? Por quê? Porque depende do concurso dos espíritos. Essa é a grande verdade. Assim, a mediunidade séria nunca pode constituir uma profissão. Isso a desacredita moralmente e a induziria aos leitores da Buena Dicha, ou seja, da Boa Nova, das leituras a critério de quem escrevesse, né? Dizendo que era obra deles. Esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância e a crueldade dos supersticiosos, foi que levou Moisés a proibi-la. Eu vou adiantar um slide, mas eu vou voltar ele, porque aqui, ó,
Lá no céu e o inferno, no capítulo 11, da proibição de evocar os mortos, está lá escrito: se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada neste ponto, força é o que seja igualmente que em todos os outros. Porque seria ela boa no tocante às evocações e má em outras de suas partes? É preciso ser consequente, desde que se reconhece que a lei mosaica não está mais do que de acordo com a nossa época e costumes em dados casos. A mesma razão procede para a proibição de que tratamos. Demais é preciso expender os motivos que justificavam essa proibição e que hoje se anularam completamente. O legislador hebreu queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos, como se infere dessas palavras de Isaías, que diz: o espírito do Egito se aniquilará de si mesmo, e eu precipitarei seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pítons e seus mágicos, conforme está no capítulo 19, versículo 3. Os israelitas não deviam contratar alianças com as nações estrangeiras, e sabido era que naquelas nações que iam combater encontrariam as mesmas práticas. Moisés devia, pois, por política, inspirar os hebreus aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Para justificar essa aversão, preciso era que apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus, e daí essas palavras: o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa chegada às nações que cometem tais crimes. E você vê que os 10 mandamentos, né, que Deus designou através de Moisés, é uma prova justamente dessa lisura, né, dessa forma correta de que Deus queria que todos daquela época caminhassem na espiritualidade e na evolução, né, de cada povo, né? Voltando à sequência daquele pensamento anterior, assim, o próximo passo seria: o Espiritismo compreende, com a chegada do Espiritismo, né, assim, o Espiritismo compreende a feição honesta do fenômeno, elevou a mediunidade ao grau de missão. Quer dizer, anteriormente, naquela época de Moisés, em que era comum a prática, né, dessas evocações, mas o Espiritismo, através da obra de Kardec, né, nos colocou no verdadeiro objetivo da mediunidade, a educação mediúnica, a forma correta de como isso esse intercâmbio é feito através de nós com o plano espiritual. Assim está lá no capítulo de 26, né, em que Kardec também aponta: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Assim, um alerta, meus irmãos: aquele que carece do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade, porque será nenhuma mentira ela consegue passar muito tempo enganando. Um dia, em algum momento, né, é o que aconteceu, infelizmente, a gente tem que falar, mas o que aconteceu lá em Abadiana, né, o João de Deus, né, quer dizer, e outros que a gente vê em diversos locais usando de forma errada a mediunidade, né? Assim, observemos que paga não é somente o dinheiro, mas tudo aquilo que representa remuneração, lucro, vantagem, interesse puramente pessoal, satisfação da vaidade e do orgulho. Como a gente vê muitos escritores, né, espiritualistas das diversas linhagens, né, que usam todos os recursos para se vangloriar da quantidade de livros que são editados, né? Assim, quando o médium dá seu tempo ao público, dizendo que o fez no interesse da causa espírita,
mas não pode doá-lo de graça, é indagado o apontamento de Kardec. Mas será o interesse da causa ou do seu próprio que o dá? E não será porque ele entrevê aí uma ocupação lucrativa? Por este preço, encontram-se sempre pessoas devotadas. Porventura, haverá somente esse trabalho à sua disposição? É o que Kardec indaga aqui, né? Assim, meus irmãos, existe uma sequência que devemos observar. Quem não tiver com que viver, procure recurso fora da mediunidade. Se quiser consagrar-lhe materialmente o tempo disponível, aí sim, os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam de quem dera faça desdenho. Assim, existe a balança. Se o médium é uma pessoa que usa uma postura de humildade, de devotamento e objetiva com aquele trabalho, não uma vaidade pessoal, mas um trabalho coletivo dentro da filosofia da doutrina, a espiritualidade ele vai ter um bom amparo. Agora, se ele utiliza de forma errada, gananciosa, com vaidade, com toda a malandragem por trás disso aí, assim, com certeza, ele vai ser mal assistido. Assim, a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Nós vemos aí Chico Xavier, né? Ver a humildade desse ser, assim, é inquestionável. Eu sempre, quando eu vejo o Chico, e essa foto, quando eu coloquei ela aqui para apresentar para vocês, ela me passou, assim, uma energia muito grande, porque você vê que ele não tinha horário para parar. Ele não tinha horário para parar. Você vê que quando tivesse atendimento, né, e que Emmanuel colocava, né, assistia a ele estava lá apto de uma forma humildemente. Assim, a parte dessas considerações morais, não contestamos de modo nenhum que possa haver médios interesseiros, honrados e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as profissões, mas se convirar, pelos motivos que expusemos, que o abuso tem mais razão de estar com os médios pagos do que junto àqueles que, olhando sua faculdade como um favor, não a empregam senão para prestar serviço gratuitamente. Que era o caso de Chico Xavier, né? Quer dizer, tudo que ele fazia era gratuitamente. Assim, Kardec está com a razão quando ele diz o quê? E podemos aduzir que a gratuidade dos serviços do meio espírita tem assegurado o afastamento das pessoas interesseiras e mal intencionadas. Lógico, os centros, os locais, as organizações, as congregações da doutrina espírita, em que existe um trabalho honesto, bem organizado, com certeza, pessoas mal intencionadas, com certeza não chegam àquele ambiente, porque sabem que vão ser desmascaradas, vão ser alijadas daquele ambiente. Assim, o desprendimento e o desinteresse exigidos vale, pois, como um dispositivo de segurança para o movimento espírita. Essa é a grande verdade que nós, como espíritos, temos que seguir. Outra situação, com relação à remuneração espiritual. Todo o bem que fazemos, porém, sempre tem sua recompensa espiritual. E mais à frente, afirmou Jesus que digno é o trabalhador do seu salário. E aí vem a lei de ação e reação, que diz que sempre dá às criaturas segundo as suas obras. Assim, o médium que exercer sua faculdade como Jesus recomenda, sem interesses materiais ou egoístas, não deixará de receber um natural salário espiritual, pois conseguirá consequências felizes como estas, tipo, pagar suas dívidas espirituais anteriores, pelo bem que seja com o seu trabalho mediúnico e adquirir méritos para novas realizações. Esse é o grande salário que o médium, né, que desenvolve um trabalho digno, obterá. E, além do mais,
acelerar o próprio progresso, né? Porque quando ele age de forma incorreta, ele está acelerando o próprio progresso pelo desenvolvimento que ele vem, pelo exercício de sua faculdade e pelo conhecimento que adquire sobre a vida imortal. E outra coisa também, o convívio com os bons espíritos e a proteção deles em virtude da tarefa redentora a que se vincula. Esse é o salário, a paga que todos nós devemos esperar da forma honesta quando realizamos. Assim, meus irmãos, eu deixo aqui umas reflexões, né? Conferiu-lhes o poder significa que Jesus concedeu um dom milagroso especial aos seus apóstolos, promoveu o desenvolvimento da mediunidade nos seus apóstolos. Nessa primeira situação, nós vemos que Jesus, em momento algum, ele ao escolher aqueles apóstolos, ele dotou eles de mediunidade. Não, ele colocou a cada um, né, a convocação que ele fez, mas cada um que respondesse pelaquilo que ele praticaria. Inclusive, situações que passaram, né, que Jesus, em momentos de cura, que eles chamaram Jesus e disseram que não estava conseguindo fazer aquela cura naquele momento. E Jesus entendeu: até quando, bando de víboras, estarei ao lado de vocês para que vocês reconheçam que vocês podem realizar um atendimento espiritual, né? Assim, outra situação, sobre o exercício da mediunidade, ser ou não gratuito. Quem ensinou e exemplificou Jesus? Ele, justamente, ele nos ensinou que dai de graça, o que de graça recebeste, né? E qual o salário espiritual que o médium recebe quando nada cobra pelo trabalho mediúnico que faz, objetivando o bem? É tudo isso que a gente viu de maravilhoso, que nos beneficia quando estamos agindo corretamente dentro da sintonia espiritual, né? Assim, Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Está escrito lá em Marcos 10, capítulo 10, versículo 27. Assim, a bibliografia, meus irmãos, é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, né? E, para finalizar, até para que possa abrir mais espaço para os irmãos poderem fazer suas observações, está escrito em Mateus 10, capítulo 10, versículo 8, que Jesus diz: olha, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Meus irmãos, muito obrigado, muita paz a meus irmãos e minhas irmãs. Creio que com isso, assim, de uma forma sucinta, bem simples, eu possa ter conseguido, meus irmãos, repassar para vocês o objetivo desse capítulo 26. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, e eu passo a palavra para vocês, irmão. Nossa gratidão pela excelente apresentação, pelo trabalho, pela dedicação e pela exposição clara e eficaz dos temas abordados. E parabéns. Vamos agora abrir já o espaço para que os irmãos possam ajudar nessas reflexões que João de Deus nos trouxe, e para que possamos ter uma percepção mais profunda destes temas. Parabéns, João de Deus. Muito boa sua explanação. Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é algo de uma profundidade imensa, como a gente precisa estudá-lo, né? E às vezes as pessoas perdem muito tempo estudando outros livros e desconhecem essa beleza que é
o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E como é bom o estudo em grupo, porque muitas questões são levantadas e colocadas para a nossa reflexão. O item 7, mediunidade gratuita, começa de uma forma fenomenal. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Está aí o objetivo da mediunidade. Como é que eu vou arrumar uma banca, fazer como Márcia Fernandes, ir para a televisão e orientar a fazer a aspersão de água de sal, de não sei o que, na sua casa para espantar os maus espíritos? Não é esse o objetivo da doutrina. E ela se diz espírita. Então a gente estudando, a gente não erra. O objetivo da mediunidade é que a gente se instrua. E a gente ache, acerte o caminho do bem. Tão simples. Porque se nós fizermos isso, a humanidade se torna fraterna. Todo mundo se ajuda, todo mundo vai se dar as mãos para auxiliar aquele que estiver lá na retaguarda. Vai cooperar para que ele se erga. E caminhe lado a lado conosco. Resolve-se o problema. É tão interessante que tem uma passagem na Bíblia, em Mateus, que os seguidores de Jesus dizem assim: Senhor, nós encontramos ali uma turma que estava curando e não é dos que nos seguem. Quer que a gente mande descer fogo do céu e os elimine? E Jesus diz: aquele que não é contra mim é a meu favor. Está na Bíblia. Haviam outros que não acompanhavam Jesus, mas que também curavam. Tinham o dom da mediunidade curativa. Os próprios seguidores narram a Jesus. E o interessante é como é que o cara se atreve a dizer que se você quiser, eu vou mandar descer fogo do céu para matar todos eles. Será que eles podiam fazer isso? É interessante essa informação na Bíblia. Então, a gente está vendo, Jesus começou ali a educar a mediunidade dos seus seguidores. O trabalho de Jesus foi esse: orientar, pessoal, a mediunidade é assim, é para isso que ela serve. Então, educando a mediunidade, que é o que nós estamos buscando fazer. A gente tem que buscar educar a nossa mediunidade através dessas orientações. E ele diz assim: cobrar por ela a mediunidade, pois é desviá-la do seu objetivo providencial. O objetivo da doutrina, da mediunidade, como da doutrina espírita, é instruir e orientar os homens a seguir o caminho do bem. A primeira condição para se conquistar a benevolência dos espíritos, a gente já falou lá no livro dos Médiuns, é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Esse mais absoluto desinteresse é complicado nos dias atuais. É complicado. Porque as pessoas fazem um jogo de cintura, um malabarismo, visando o financeiro. Eu agradeço, João, a sua exposição e me calo por aqui e devolvo a palavra, Antônio.